Nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso programa Momento do Direito, programa produzido pela Igreja Cristã Maranata e gravado nos estúdios da TV Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. É um prazer ter a sua audiência. E caso você queira fazer alguma pergunta ou sugerir algum tema para o nosso programa, você pode enviar um e-mail para o endereço que vai aparecer aí na sua tela. O endereço do e-mail é momentododireito@presbiterio.org.br. Lembramos também do nosso evento no dia 1º de dezembro deste ano, o evento Trombetas e Festas, um evento da Igreja Cristã Maranata, e você é o nosso convidado para participar deste evento em uma das nossas igrejas. Será um prazer ter a sua companhia, ter a sua presença em uma das nossas igrejas nesse dia. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito sensível, muito importante, dentro do que diz respeito à realidade das famílias brasileiras, que é acerca do superendividamento e, especialmente, a lei que trata deste tema, que é a lei do superendividamento. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o Dr. Lucélio Batista. Dr. Lucélio é advogado, especialista em direito consumidor e também em direito penal, e vai falar um pouco sobre este tema conosco. Dr. Lucélio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É recíproco, né, a satisfação de fazer parte desse programa e falar desse tema tão importante aí para as famílias, né? Dr. Lucélio, fala um pouco para nós acerca das questões sociais e quais são os objetivos desta lei que trata do superendividamento. Então, a lei do superendividamento, Lei 14.181, ela entrou em vigor no ano de 2021. Ela tem um objetivo de trazer, né, a dignidade da pessoa humana, aquilo que está previsto lá na Constituição Federal de 88, com relação ao mínimo subsistencial. Então, a pessoa, ela, né, é resguardada por esta lei no momento em que não consegue mais adimplir as suas dívidas, os seus compromissos. Então, esta lei ela veio para trazer uma segurança e a dignidade da pessoa humana. Existe algum critério que a lei determina para considerar uma pessoa superendividada e quando que a pessoa ela chega a esse patamar? Sim, existe o critério. A pessoa ela precisa de estar dentro de um nível de endividamento no sentido de que não consegue mais adimplir, né, aquilo que outrora fez o compromisso, né, de forma que é preciso deixar claro, ressaltar que a pessoa quando faz, né, os seus compromissos, seus financiamentos, suas compras, no prazo, no crediário, ela tem uma base daquilo que ela ofere como renda, né? Ou seja, um emprego, ou seja, trabalhando de forma liberal. Então, ela presume que terá condições de adimplir este compromisso. No entanto, muitas coisas podem acontecer no decorrer da vida, nas nossas vidas, claro, né? No sentido de que hoje você está empregado, né? Um dos exemplos, e tem uma renda lá fixa, né? Mas não sabemos o dia de amanhã. Exatamente. E você pode ficar desempregado, né? Você pode ter uma doença no seio familiar, você pode ter... Isso muda completamente o cenário econômico daquela família, né? Exatamente, porque outrora você tinha por base uma tranquilidade financeira, podemos dizer assim. E quando a família, ela é pega de surpresa, podemos dizer assim, desestrutura totalmente a sua vida financeira. E isso acarreta no superendividamento. No momento em que a pessoa não consegue mais auferir aquela renda que anteriormente tinha e não consegue também adimplir a dívida que foi feita. Aí chega ao ponto, né, de que a pessoa não consegue mais adimplir ou a famosa bola de neve, né? A dívida ela vai se acumulando e a pessoa não tem mais condições. Exatamente, mas são pontos específicos mesmo, né?
Porque a pessoa ela precisa de estar agindo de boa fé, Claro. né? Fazer as suas compras, suas dívidas no quesito de que eu pretendo pagar, né? Então, nesse ponto, a pessoa pode sim ser beneficiada pela lei do superendividamento. E essa lei, ela abarca todo e qualquer tipo de dívida? Quais são as dívidas que podem ser renegociadas? Sim, muito boa pergunta. A dívida de luxo, ela não abrange essa dívida. A dívida de imobiliário, ou seja, se você for comprar apartamento, casa, imóvel, ela não abrange esse tipo de dívida. A dívida com financiamento de carro, por exemplo, né? Essa dívida também não abrange, porque se você compra um veículo, é fácil de entender. Você compra um veículo e o próprio veículo ele a segurança do financiamento. Sim. Né? Se você não paga, o banco fica fácil de resolver. Ele manda o oficial, abre-se um processo judicial, o oficial de justiça é designado a apreender esse veículo, e aí tudo se resolve. A dívida de luxo... Isso que eu ia te perguntar. O que seria essa dívida de luxo? Né? O que é considerado uma dívida de luxo? A dívida de luxo, por exemplo, é você fazer compras de coisas, por exemplo, viagens. Se você faz dívidas com viagens de luxo, carros luxuosos, enfim, acessórios luxuosos, tipo joias, relógios, são coisas de luxos que não saem da característica de pessoa natural, da dignidade da pessoa humana, né? E sai da característica também daquilo que é necessário também para a pessoa, né? Perfeitamente. Sai dessa ossada de que a pessoa precisa, é o necessário, entende? Então, é algo que sai da realidade do mínimo subsistencial. Não, correto. E fala um pouco para nós, Lucélio, acerca do processo de renegociação. Como é que funciona este processo? Como é que é o procedimento de uma forma geral? Então, as empresas, logo que a pessoa se torna inadimplente, ou seja, a partir de um momento que você não consegue pagar, adimplir, né, no vencimento, tempo posterior, a empresa começa a fazer cobranças. Seja ela de forma digital, né, por mensagens, por ligações, enfim. Quando há um acordo ali entre a empresa, que a empresa consegue contactar o devedor, e o devedor, né, volta atrás e reconhece e fazem ali um acordo, só que posterior a isso, a pessoa não consegue adimplir o acordo. E aí se torna mais burocrático e se torna mais oneroso até, porque aí vem juros em cima de juros, vem uma série de coisas do âmbito financeiro, né, do âmbito a crescer, né, a dívida ali de alguma forma, e acaba que a solução é a negociação extrajudicial, que é o primeiro passo, a negociação de forma extrajudicial, que está também dentro da Lei 14.181, superendividamento. Só fazendo um parênteses aqui, então, o importante seria a pessoa tentar, primeiramente, antes de ingressar em juízo, tentar fazer uma negociação extrajudicial. Perfeito. A forma extrajudicial, ela é oferecida dentro do próprio sistema de negociação, que é o PROCON. Primeiro passo, procura o PROCON e ali vai ser tentado resolver de forma extrajudicial. Não tendo jeito de ser feita a conciliação, inclusive a Lei 14.181, ela traz essa possibilidade, até podemos dizer que ela frisa que precisa ser feito ali, né, de forma extrajudicial. Por quê? Porque o cenário judiciário hoje, jurídico, ele é sobrecarregado. Sobrecarregado, muitos processos, né? Exatamente. Então, assim, é trazido de forma taxativa de que é necessário que se faça de forma extrajudicial.
E ali o devedor, o consumidor, ele vai trazer uma proposta de como ele vai adimplir essa dívida. E é interessante dizer que quando o consumidor ele está dentro dos requisitos, né, da lei do superendividamento, ele vai trazer todos os seus credores, ou seja, todas as empresas que ele deve, né? Ele pode trazer todas elas no único momento de negociação ali, naquele mesmo ato? Exatamente. Interessante. A negociação ela precisa de ser feita com todos os credores. Você não vai trazer apenas um credor, porque se você trouxer um credor e você deve 10, no exemplo, você não vai conseguir resolver sua vida. Sim. Então, o interessante é reunir todos os credores, né? Você vai pegar ali todas as empresas que você deve. É bem semelhante a um plano de recuperação judicial, né? Exatamente. Por isso que a lei 14.181 ele fala sobre pessoa natural, para poder trazer uma distinção entre pessoa natural e empresa. Porque a empresa já tem uma lei que rege sobre isso, né? A recuperação judicial da empresa, de falência, já tem uma lei específica para isso. E agora, para a pessoa física, o CPF, pessoa física, existiu agora, né, essa lei. Então, para trazer uma dignidade da pessoa, é tratado dentro dessa especificidade. Então, todas as dívidas precisam de ser juntadas e apresentadas num programa, num projeto do próprio consumidor, tá? E aí esse consumidor vai trazer dentro da sua realidade qual a possibilidade de pagar. Inclusive, dentro da lei 14.181, já traz também a quantidade máxima de parcela. Ou seja, você pode parcelar toda a sua dívida em até 60 prestações, ou seja, 5 anos. E também vale ressaltar que a primeira prestação, depois de aprovado, o que quer dizer isso? Você vai fazer um acordo extrajudicial junto com o órgão competente, seja o PROCON, seja o Ministério Público, de forma extrajudicial. E quando chegam num consenso, houve uma composição entre credor e devedor, esse acordo, essa conciliação, ela vai ser levado junto ao juiz competente e esse juiz vai homologar por sentença. Homologou por sentença, a partir dessa sentença, o devedor terá um prazo de 180 dias para pagar a primeira prestação. A primeira prestação, exatamente. 180 dias, então, né? Então ele vai ter um desafogamento, né, daquele período que ele está... Quando chega a esse nível, ele está só no seu subsistencial, que é nos R$600. E talvez, para muitos, né, pensar assim, poxa, mas R$600. Tem pessoas que vivem com esse valor, né, R$900, R$600, R$800, que já é recurso do próprio governo da União, né? R$600 que o doutor fala, R$600 que a pessoa ela pode pagar, ou como que é esses R$600? Não, R$600 é o valor que deve ser preservado para o devedor. Preservado, como um mínimo existencial. É o mínimo existencial. A dívida ela pode vir a retirar, fatiar do seu salário, fatiar da sua renda mensal, até chegar ao mínimo de R$600. Correto. Passou disso, a pessoa já está super endividada. Exatamente. Aí sim, você começa a procurar os seus direitos e dizer que você não consegue pagar as dívidas. E aí volto a dizer, precisa-se de ser provado dentro dessa negociação o motivo pelo qual levou ao superendividamento. A pessoa fez a dívida de boa fé, com a intenção de pagar, né? Presumia-se ter a condição de adimplir a dívida, mas surgiram situações que impediram de que essas dívidas fossem adimplidas como no ato da compra se pensava. Doutor Lucélio, então começa de forma extrajudicial, geralmente no PROCON, né, que é o órgão competente para tratar desse tema. Lembrando que tem os PROCONs municipais, tem o PROCON estadual também. Perfeito. E aí, quando você faz esse plano de recuperação, você leva ao judiciário para que seja homologado esse plano, é isso, né? Perfeitamente. Passando toda a fase do extrajudicial e não tendo acordo,
E isso pode acontecer com todas as empresas não aceitarem a proposta e pode acontecer de uma ou outra empresa não aceitar. Exemplo, suponhamos que tenha 5 credores, né? Você deve para 5 empresas e dessas 5, uma não aceita a proposta. É perfeitamente possível de acontecer. É possível de acontecer. Então a pessoa, não tendo o acordo ali, é levado isso ao judiciário e aí sim vai ser analisado por um magistrado, por um juiz. E o que ocorre, doutor Lucélio, quando a pessoa tem aquele desconto já através do crédito consignado, né? Que a pessoa já tem um desconto geralmente na aposentadoria, na pensão ou até mesmo no salário, né? Se a empresa tiver algum convênio, né? Esse valor vai deixar de ser descontado ou vai ser atualizado para que já conste o valor renegociado? Então, a consignação, ela anterior à Lei 14.181, ela deveria ser preservado a 30% do salário ou do que a pessoa recebe, né? Quando a pessoa estiver dentro do superendividamento, vai ser de igual forma. Ela precisa de ser preservado no mínimo subsistencial, qual seja R$600, né? E a partir da negociação, suspende até que seja negociado e até que seja homologado por sentença, toda a dívida ela cessa. Ela não deve chegar a cobrança. Importante dizer até, Rodrigo, com relação às cobranças, né? As cobranças por telefone, por mensagem, elas têm que acabar, né? Elas devem cessar de imediato. Inclusive, no ato da negociação, também será levado, deve-se constar em ata a situação do prazo para que seja retirado o nome do devedor do cadastro de inadimplentes, né? Ou seja, o SPC, o Serasa, ali também será firmado o acordo de qual prazo que será tirado o nome desse devedor lá dos cadastros de inadimplentes. Correto. Doutor Lucélio, partindo do princípio então que a pessoa seguiu todas essas orientações, ela foi até o PROCON, ela teve ali o seu plano de renegociação ali feito, depois homologado na justiça, e essa pessoa, ela, eventualmente, ela não consegue pagar aquilo que já foi a sua renegociação. Quais são os efeitos aí desse inadimplemento após a renegociação da dívida? Olha, Rodrigo, é uma situação muito delicada, porque a lei, por ser muito nova, né, 2021, é possível que tenha acontecido já essa situação? Sim, mas a forma de que é tratada, né, o parcelamento dificilmente acontecerá. Por quê? Porque é o próprio devedor que traz a proposta. É o próprio devedor que vai dizer quanto que ele pode pagar, como que ele pode pagar. Então, dificilmente isso acontecerá. Pode ser que sim aconteça, mas... E geralmente a pessoa, quando faz isso, ela já está agindo de boa fé, né? Para poder fazer essa renegociação, né? Sim, a boa fé, ela deve existir desde o princípio, né? Lá quando a pessoa quis fazer a dívida, né? Então, a boa fé, ela tem que estar presente em todo momento. Então, quando a pessoa ela faz a dívida, ela fez de boa fé, entrou no superendividamento e ela vai atrás do benefício, também de boa fé. Então, presume-se que a pessoa vai fazer uma proposta de que ela consiga pagar. Mas isso ainda é uma novidade, né, do que possa acontecer com relação à inadimplência, né? Então, assim, vejo que outras formas, né, de reação por parte dos credores, né, com relação ao não adimplemento dessa negociação já de forma extrajudicial ou judicial. Se já for uma negociação judicial, aí volta-se a tratar dentro do próprio processo, né? Aí dentro do próprio processo será trazido novamente, né, a mesa para que seja resolvido ali. O juiz ele vai de forma dentro da sua competência resolver essa situação. Doutor Lucélio, existe a pessoa que está dentro desse plano de renegociação e tem pago ali pontualmente, né, o parcelamento feito,
a pessoa ela consegue manter o seu crédito, ela consegue fazer, adquirir crédito também com outras empresas? Então, a situação é assim, a lei 14.181, ela traz pontos taxativos no sentido de que a pessoa, quando ela vai fazer uma dívida, ela precisa de ser orientada qual é o valor venal e qual é o valor acrescido das taxas, dos juros. Ela precisa de saber quanto que é ao final da compra, do financiamento, o que ela vai pagar fora do valor venal. Ela precisa de ser instruída com relação à quantidade de perca do bem, da desvalorização. Sim. Ela precisa de ser orientada de diversas formas para, ao final, a pessoa ter certeza de que ela quer comprar ou não, se ela vai ter condição de comprar ou não. E partindo dessa premissa, as pessoas elas precisam de fazer a sua autoanálise com aquilo que é apresentado pela lei e se de fato ela vai ser favorável para ela fazer essa dívida ou não. Na sua percepção, existe algo que pode ser melhorado dentro dessa legislação? Olha, eu vejo que nesse momento em que a lei do superendividamento está em vigor, eu acho que foi um grande avanço. Foi um grande avanço no quesito de que, para trazer a dignidade da pessoa. Claro. Né? Porque uma coisa é a pessoa agir de má fé, né? Fazer uma dívida já pensando em trazer o prejuízo para o comerciante, para o empresário. Então a lei ela não atende a esse tipo de comportamento, a essas pessoas, né? Exatamente, de forma alguma. Essa lei ela veio para trazer um respaldo, uma segurança para a pessoa que age de boa fé. Que age de boa fé. Lembrando que talvez a palavra mais importante que a gente deva deixar aqui registrado é a boa fé da pessoa, né, que por algum momento ela se viu na situação, né? Exatamente. A pessoa que age de boa fé, ela não faz uma compra para deixar de pagar. A pessoa que age de boa fé, ela tem, né, como um dos ápices, né, da sua dignidade, ter a honra, né, podemos dizer, a honra é o seu nome limpo. Sim. Então, quando a pessoa age de boa fé e ela preza pela essa situação de ter o seu nome limpo, ela faz qualquer coisa para não sujar o seu nome. Então, assim, a dívida ela foi feita baseado no seu recurso financeiro. As coisas podem acontecer no futuro e aí de forma a você não conseguir adimplir. Mas, igual você acabou de dizer, a boa-fé é a chave dessa lei. A pessoa precisa estar consciente de que ela está fazendo algo com a intenção de cumprir. Hoje em dia, até com a facilidade que nós temos, né, através também dos meios eletrônicos, a pessoa hoje ela pode pegar fazer um financiamento, pegar um empréstimo para um aplicativo de celular, né? E tem gente às vezes que usa dessa possibilidade, né, e pega muitas vezes sem saber a questão, sem saber qual os juros que ela vai pagar. Ela pega e fala assim, não, se eu puder eu pago. Mas na verdade, se ela não tiver boa fé, ela não vai poder fazer jus a essa legislação, né? Muito bem. É importante também dizer, Rodrigo, que devido a essa facilidade de fazer empréstimos, de fazer compras, essa oferta até mesmo exagerada, né, do capitalismo, essa lei do superendividamento, 14.181 de 2021, ela frisa com relação a propagandas das empresas no sentido de que, olha, aqui eu faço empréstimo sem consultar os bancos de dados. Isso ocorre muito. Isso é proibido. Isso é considerado uma prática abusiva? Isso é considerado uma prática abusiva. Por quê? Porque se a pessoa já está negativada, ela já está sem condição de adimplir aquele novo empréstimo. Exatamente. Ela já mostra, né, antecipadamente que ela não tem condição de adimplir o que ela possa, a partir dessa oferta. Então, a empresa ou a financeira que faz isso, ela está atingindo veemente a dignidade da pessoa humana. Claro. Ela está levando a pessoa mais para o buraco. Então, hoje é proibido, né, dentro da regra, dentro da legislação, esse tipo de oferta. Vem aqui que eu faço sem consultar o seu nome.
totalmente irregular, né? Abusivo, né? Abusivo. Doutor Lucélio, para quem está nos assistindo em casa, o que você orienta para a pessoa que está justamente nessa situação de super endividada? O que você orienta? O que a pessoa deve procurar primeiramente? Faça um resumo de como a pessoa ela deve proceder para ela tentar solucionar essa situação. Vamos lá, a pessoa nesse momento, né, você que nos assiste nesse momento, que está passando uma situação de não conseguir adimplir a sua dívida, são os pontos que precisam de ser levados em consideração. Você precisa de levar todos os credores que você deve, de forma trazer também, né, a luz de que você fez as dívidas com a boa fé, com a intenção de pagar, e trazer também provas de que você não fez por algum motivo. Exemplo, minha filha ficou doente, meu filho ficou doente, eu precisei de usar do meu recurso financeiro para tratar de uma doença familiar. Então, é uma coisa que você não tinha calculado, porque nós não calculamos, sim. Né, aquilo que é o imprevisto. Né? Aquilo que é de força maior. Exemplo, a pessoa, né, tá lá com sua vida organizada, financeiramente falando, e aí vem um temporal e alaga tudo, a cidade, o bairro, você perde tudo na sua casa. Então você agora vai surgir uma situação que você nem esperava. Então são situações que você foram criadas não por você, não porque você quis. Então se você se encontra nessa situação, você precisa de procurar os órgãos competentes, quais sejam Defensoria Pública, Ministério Público, o PROCON, né? São os órgãos competentes que podem te auxiliar de forma mais rápida, mais célere, sem custo. Óbvio que se a pessoa já está nessa situação, ela dificilmente terá condição de arcar ou de constituir um advogado particular, a não ser que seja alguém da família ou um amigo que possa fazer de forma pro bono. Mas, tendo essas condições, estando nessa situação, você pode procurar, sim, esses recursos, a qual eu já disse, para que seja feito ali uma negociação de forma extrajudicial, né, apresentar a sua possibilidade de arcar e de adimplir essas dívidas de maneira que resguarde a sua dignidade, que assim diz a lei, a dignidade da pessoa humana, que está previsto lá na Constituição Federal de 88. E ali deve ser preservado o mínimo subsistencial. O que é o mínimo subsistencial? A sua alimentação, a sua saúde, a educação, a luz, a água, a sua moradia. Então, esses pontos precisam de ser preservados. Se você não consegue adimplir, procura imediatamente esses órgãos para que você possa apresentar a sua proposta de adimplir suas dívidas. Perfeito. Eu agradeço, doutor Lucélio, pelos seus conselhos, pelas suas orientações e agradecer também a sua participação no nosso programa. Doutor Lucélio Batista também é membro da Igreja da Maranata, lá na cidade de Guarapari, e foi muito bom a nossa conversa e gostaria de te agradecer. Muito obrigado, eu que agradeço. Estou sempre à disposição para trazer esclarecimentos com relação ao Código de Defesa do Consumidor para que possamos ajudar os nossos irmãos, né, que estejam passando por essas situações. Claro, e doutor Lucélio retornará mais vezes, com certeza. Nós gostaríamos então de agradecer a sua participação, a sua audiência e dizer que nós também estamos no canal 126 da Embratel e 85 da Sky Livre e desejar a todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.